Então, boa noite, gente. Eu acho que a grande parte aqui me conhece, e daí não sei, mas enfim. Eu sou Yuri, sou artista e pesquisador aqui da cidade de Salvador. E, enfim, vamos debater algumas coisas, sempre sob a perspectiva da experiência, da vivência e sempre de uma atenção sociológica, né? De partir do pressuposto de que nossas experiências, de que nossas vivências, elas têm esse caráter social, esse cunho sociológico, e é nisso que a gente vai investir, né? Não são herméticas, fechadas em si, mas problematizam uma sociedade, um modo de estruturação da vida, e que a gente vai estar problematizando aqui. Antes disso, eu queria falar que, assim, eu pesquiso, né, a loucura, assim, o meu mestrado, para o meu projeto de mestrado atualmente se chama O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico. E sempre gosto de pontuar isso, né, de que lugar eu parto a minha fala. Então, assim, eu parto a minha fala de uma pessoa que é... Eita, que tá rolando um pagodão aqui maravilhoso. Maravilha. Amigo, força! Tá prosperando. Eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei. Era pra trabalhar carregando um bulhão de gás. Então, vamos lá. Vamos só focar aqui, porque faz parte, tá tudo no mesmo rodeio. Então, eu sou uma pessoa medicalizada, eu sou uma pessoa psiquiatrizada, eu sou uma pessoa diagnosticada pela psicopatologia com transtorno bipolar e quadro de psicose aguda. Apesar de ter umas controvérsias, né? Porque Dona Estamira nos ensina que quem sabe é o cliente. Então, assim, eu tenho debates com a minha psiquiatra, eu falo com ela, eu não tenho um transtorno bipolar, eu tenho um transtorno de ansiedade. Mas, enfim, é uma questão a se pensar. Vamos lá, para o foco desse debate, né? Então, o foco da exposição e debate será a urgência de refletirmos sobre psicofobia, preconceito naturalizado e autorizado em uma sociedade estruturada nos processos mentais. Estará em questão também o retrocesso atual em saúde mental, a política de retorno dos manicômios e espaços asilares, perpetrada pelo governo Bolsonaro, a sociedade do controle, vigilância e seus efeitos será problematizada como basilar para a atual governabilidade do mundo e para o aumento vertiginoso de transtornos mentais, do mal-estar contemporâneo e das taxas de suicídio. Direitos básicos como direito ao próprio corpo e direito à intimidade, presentes no Código Civil Brasileiro e também na Constituição Federal, serão abordados como falaciosos e violados por uma ordem social neocolonial, onde a sensação profunda é que o corpo de alguns sujeitos é propriedade de um governo mundial integrado. Começando aqui. Começando isso, eu vou falar um pouco... Enfim, no meu primeiro capítulo da dissertação, eu desenvolvo a noção de mente como dispositivo de controle. E aí eu vou estar falando depois um pouco sobre isso. Eu vou estar falando de uma experiência própria, de uma vivência minha, que ela não se dá em nenhum momento pelo viés ficcional. Ela é memória viva em minha carne, em minha pele, em minha experiência.
E eu vou estar relembrando isso para colocar vocês nesse estado de problematização também dessas questões que envolvem vigilância e controle. Eu, em 2014, final de 2014, enfim, antes disso, né, eu já percebia que o meu entorno aconteciam coisas que me desestabilizavam no meu processo de cognição e apreensão da vida desde muito pequeno, né? Eu cresci até os 20 e poucos anos entendendo a vida de uma forma, e depois disso, depois de algumas percepções da realidade, eu fui desestabilizado dessa compreensão de mundo. E nessa desestabilização de compreensão de mundo, eu fui, de uma certa forma, lançado a essa vigilância, a esse controle e a todos os efeitos gerados a partir desses processos, não é? De se sentir, de uma certa forma, um brinquedo, um joguete, né? Da sociedade, dessa estrutura de sociedade. E, de uma certa forma, é isso. Eu entendia que o que acontecia ao meu entorno pertencia a uma elite econômica, a esses processos de rede de telecomunicações transnacionais. E eu combatia muito isso na minha arguição política, nos meus feitos e escritos, enfim, perpetrava determinados tipos de joguinhos, de brincadeiras, de fazer com que o corpo se torne um alvo de disputa, um alvo digamos assim, de olhares, de múltiplos olhares, de múltiplas interpretações, de múltiplos processos de interferência, indução e transferência, né? Aí a gente não vai estar dialogando diretamente sobre esses processos, que são processos que pautam mais a fundo a psicologia, mas aí dá essa luz aí, né, para entender esses processos que geram o desequilíbrio psicológico, né? E a partir do momento que no final de 2014 eu tive contato com o que eu chamo de mente como dispositivo de controle, eu 10 minutos depois completamente adoeci. Os meus pensamentos se tornaram descontrolados, os meus pensamentos se tornaram desequilibrados, e eu comecei a me culpabilizar extremamente por isso. Eu comecei num processo de culpabilização muito grande, porque eu sabia que as pessoas estavam em correspondência com o meu pensamento em descontrole e me culpabilizava por isso. Isso chegou a um grau tão extremo na minha experiência de que essa sensação do desequilíbrio era tão grande que, para não prejudicar o outro, eu lembro de um momento que foi um momento, por exemplo, vindo de São Paulo para Salvador para realizar um trabalho, no aeroporto mesmo, logo depois dessa descoberta desse dispositivo de controle, eu estava muito angustiado, estava numa angústia muito profunda, e a minha vontade, o meu desejo mais íntimo era morrer, né? Eu cheguei na farmácia do aeroporto e eu tinha vontade de que me dessem algum remédio para que eu morresse, porque a minha mente estava num nível de desequilíbrio tão profundo que eu não queria prejudicar ninguém com isso. E eu sentia que eu estava prejudicando, porque era desequilíbrio. E hoje, entendendo que essa culpabilização excessiva é indevida, é a partir disso que eu elaboro o meu combate, a minha enunciação insurrecionária contra a vigilância e o controle, né? Pelo que eu passei, e também para que isso não se repita com outras pessoas, e também por entender que esse processo é estrutural, que de alguma certa forma todo mundo passa por esse processo, né?
de autopunição e de vigilância alheia. Então, até que ponto isso vale a pena? Até que ponto isso é interessante para a existência viva, pulsante? Enfim, a gente vai estar questionando essas coisas que movem também o íntimo social. Não só o meu íntimo enquanto experiência singular, mas esse íntimo social. Então, uma das frases que eu escrevi muito recentemente, que para mim é muito profunda, me é um dever como ser louco e de olhos d'água desnaturalizar a vigilância. E aí eu remeto esse olhos d'água a um conto muito profundo, muito bonito, muito precioso, muito rico, porque rico de sensibilidade, rico de profundidade poética, que é o conto que abre o livro de Conceição Evaristo, que pautam as nossas subjetividades e esses processos, porque a gente convive com esses processos, né? O processo de colonização ele ainda é muito presente. A gente trabalha sob a perspectiva que o pós-colonial ele não existe, mas a gente também trabalha na perspectiva de que existe uma neocolonização e que essa neocolonização ela é perpetrada pelos processos de globalização e imperialismo. Então, assim, existem sujeitos históricos que são marcados por esses dois processos coloniais. E os loucos, as pessoas que têm transtorno... o louco enquanto uma identificação com um processo de resistência a uma estrutura baseada em uma racionalidade compulsória, em uma racionalidade obrigatória. É pautada essa ordem em termos jurídicos, em termos racionais, essa nova ordem mundial, né? A gente pode falar sobre esses termos, nova ordem mundial, e que, de uma certa forma, essa ordem perpetra determinadas, como eu posso dizer, determinadas ações, determinadas injunções, que eu chamo de injunções arbitrárias. Ou seja, a sensação desse processo neocolonial para alguns indivíduos, como eu estava retomando, né? Indivíduos loucos, indivíduos que possuem transtornos, distúrbios e etc., é de que o seu próprio corpo não lhes pertence. Por quê? O seu pensamento, o seu corpo e o seu pensamento são transmitidos arbitrariamente. E aí a gente vai entrar dentro do processo do direito ao próprio corpo e do direito à intimidade, que são extremamente violados na sociedade contemporânea. Ou seja, o pensamento, a nossa labuta, a nossa luta, a nossa investigação é para que o pensamento seja livre e possa transitar em diversas esferas, em diversas galáxias, das possibilidades mais audaciosas, mais terríveis, mais improváveis, até a possibilidade dele voar, dele ser livre. E isso a gente só vai conquistar e conseguir com muita labuta, com muita luta. E a gente sabe que esse processo não é um processo que acontece na contemporaneidade, né? A gente vive sob uma espécie de gaiola, de manicômio social que, de uma certa forma, limita a nossa expressão, limita a nossa atuação diante da vida, porque, como lembrando de um trecho do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que é um livro também que mexe comigo muito profundamente, e depois a gente vai tocar nesses assuntos, né, desses manicômios e espaços asilares, que era permitido tudo dentro desse manicômio. Eu acho que vocês podem acessar esse livro, ler esse livro, é super interessante para entender essas políticas atuais de retrocesso, de retorno a tudo isso. Mas, enfim, o manicômio de Barbacena, né, chamado de Colônia,
Era permitido que pessoas bebessem água de esgoto, era permitido que pessoas vivessem nuas diante de um frio horrendo, que era o frio que faz na Serra da Mantiqueira. Era possível que pessoas vivessem sobre capim, né, comendo rações humanas e bosta, comendo bosta, isso é retratado. Só que não era permitido o protesto de qualquer natureza. Então, assim, quando a gente entende que o nosso lugar de protestar contra essa ordem estabelecida, contra esses processos de digamos assim, aprisionamento das subjetividades e da nossa esfera íntima de desejo e de expressão, a gente vai combater uma realidade que está pautada, estruturada nos processos mentais contemporâneos, né? Atuais, enfim. Eu vou começar também citando, já desenvolvi aí um tanto, mas no livro Microfísica do Poder existe uma pergunta, que essa pergunta, logo quando eu me deparei com essa pergunta me despertou uma problematização muito profunda e muito grande, que é uma pergunta de Michelle Perrault, que é uma historiadora, ao Michel Foucault, no Microfísica do Poder. No capítulo chamado O Olho do Poder. Ela pergunta a Foucault assim: tinham eles consciência do caráter subordinante, dominador, insuportável desta vigilância, ou eles a aceitavam? É uma pergunta da Michelle para o Michel Foucault, né? E aí a gente desperta muitos, né? Muitos questionamentos, né? Porque se a gente entende que essa ordem é uma ordem de dominação, é uma ordem de dominação sobre os nossos corpos, autoritária e impositiva, que não nos dá o direito de escolha, porque o direito de escolha ele é fundamental para qualquer tipo de processo. Senão entra numa repetição, numa reprodução de um processo colonial caracterizado por esse processo de neocolonialidade. Ou seja, o nosso corpo não é propriedade nossa, não é propriedade de um governo mundial integrado, de um Estado que, de uma certa forma, interfere na sua intimidade, interfere no seu pensamento, interfere de acordo com os desejos mais esdrúxulos e a vontade de outrem que não é a sua, né? Então, assim, a gente vai estar o tempo todo problematizando isso, o tempo todo trazendo isso para reflexão, para que isso possa, de uma certa forma, caracterizar o que eu chamo de desnaturalizar a vigilância, que é uma vigilância que está introjetada nos corpos, né? A vigilância está introjetada, está naturalizada. E esse processo antinatural, né, que esse processo que vem de uns tempos para cá, esse processo gera imensos transtornos mentais. Então, assim, a gente pode caracterizar, por exemplo, o processo da psicose. No processo de psicose, a sensação mais profunda é de sentir-se vigiado. Então, a paranoia, o processo... Então, a gente pode fazer um paralelo desses dados etiológicos que não são nunca levados em questão, que é esses dados que levam, né, o que ocasionam esses transtornos, esses distúrbios, a própria psicose, o próprio surto. Então, assim, a gente vai estar questionando exatamente que a sociedade, que a espetacularização que é feita a partir do surto e para promover o surto, é que deve ser problematizada, né? Quando a gente vai estar tendo em vista que a sociedade produz tanto o surto como o próprio diagnóstico. A espetacularização da intimidade. A espetacularização da intimidade, a espetacularização do surto, a espetacularização da vida. Porque eu acho que quando o surto, por exemplo, ele é exposto, digamos assim,
esse dado de que nos casos de psicose, as pessoas, né? Eu, com certeza, porque eu também já passei por isso e já senti isso na pele, mas muitas pessoas se sentem extremamente vigiadas e controladas. Você já passou por isso e você sentiu essa mesma coisa, não é? Paranoia. Por favor, filme ela, Paranoia. que é importante isso. Paranoia. É importante a gente caracterizar que essa paranoia ela é produzida por uma sociedade. Ela não vem não vem de uma ilusão, né? De um delírio. Ela não é um delírio. E a gente vai estar problematizando. Não é um delírio. A gente vai estar problematizando justamente que a falácia dessas produções delirantes da psicopatologia. Porque não é um delírio. A sociedade de fato vigia. A sociedade de fato está ali espetacularizando um processo que é da tua vivência. Entendeu? Então não é delirante esse processo. Não é delirante mesmo. Então assim, não é só você, não é só eu que sente isso, né? São muitas pessoas que em estados de surto psicótico se sentem extremamente vigiadas e controladas, e a gente não pode. Produção de sociedade é um dado que revela a vigilância e o controle que são provenientes dessa estrutura de mundo. Então assim, isso revela muito. E a gente não olha para isso e a gente não problematiza isso, porque justamente os dados etiológicos para pautar um diagnóstico, eles nunca são levados em conta. É sempre processos do indivíduo. Isso. São sempre processos do indivíduo, de uma interiorização, de processos que levam à infância, aquela coisa meio clássica da psicanálise clássica. Mas se a gente pensar que existem processos psicanalíticos, esquizoanalíticos, que já problematizam essa coimplicação entre corpo e ambiente, entre corpo e mundo, entre corpo e sociedade, a gente vai estar caindo nessa problematização de uma sociedade da vigilância e do controle. Eu quero trazer outra referência, que é o Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, não da USP, camaronês. Ele não é daqui. Ele escreve um livro intenso, e um livro que, de uma certa forma, ele bebe no Foucault, no conceito de biopolítica e biopoder, mas ele transmuta isso. Holocausto Brasileiro, Daniel Arbex. Pronto. Então, pode continuar? Então, assim, o Achille Mbembe, ele vai atualizar esse processo de biopolítica e biopoder de Foucault, né? Propostas por Foucault, conceitos de Foucault. Mas a gente tem que entender que esses conceitos, eles não são meramente teóricos. Eles compõem uma praxis de mundo. Ele compõe uma estrutura de mundo que... Eles propõem uma estrutura de mundo que é factual, que é como os modos de ação, os modos de relação dessa rede social, né, vai, de uma certa forma, interferindo nas subjetividades. E, principalmente no necropolítica, ele vai colocar uma política extremamente estatal também, né? Extremamente relacionada a um governo, a uma governabilidade do mundo. Então, se o processo de biopolítica e biopoder era o processo de fazer viver e deixar morrer, o processo da necropolítica é de fazer morrer e deixar viver. Então, a necropolítica ela vai estar muito aliada à ideia de raça, né? A problematização da raça. Mas, de uma certa forma, o Achille Mbembe ele também vai estar trazendo essas problematizações de sociedades do controle de vigilância. Então, eu vou citar um trecho de necropolítica que é: no contexto, abre aspas, no contexto da ocupação colonial contemporânea, e aí é interessante isso, né? Porque ele faz um contraponto a isso, no contexto da ocupação colonial contemporânea.
A vigilância está orientada tanto em direção ao exterior como em direção ao interior. O olho atua como uma arma. É o que ele coloca em Necropolítica. E aí é interessante esse sentido, porque a gente vai estar trabalhando justamente nisso, né? Em uma naturalização da vigilância, em uma interiorização da vigilância e nessa problematização toda. Outra citação que eu gostaria de trazer para aqui, e que essa citação eu acho que traz essa mesma investigação, mas ela vai atualizar, não nem atualizar, mas ela vai trazer essa resistência a essa sociedade do controle, que é o que é um dispositivo de Deleuze, né, do que ele vai tratar de dispositivo em Foucault. A gente vai falar mais tarde um pouco disso, mas o que é dispositivo para Deleuze, em Deleuze, a tradução, se eu não me engano, é do Wanderson Flor do Nascimento, isso mesmo, é ele mesmo. Então, eu vou citar uma parte dessa problemática do dispositivo em Deleuze. Foucault concorda com Burroughs, não sei como se fala, mas eu acho que é Burroughs mesmo. Foucault concorda com Burroughs quando este anuncia que o nosso futuro será um futuro controlado mais que disciplinado. A questão não é saber se isso é melhor ou pior, porque fazemos também apelo a produções de subjetividades capazes de resistir a essa nova dominação, muito diferentes daquelas que se exerciam antes contra as disciplinas. Uma nova luz, novas enunciações, uma nova potência, novas formas de subjetivação. Então, o que Deleuze vem trazendo com isso é justamente quais são essas novas potências. Se existia a sociedade disciplinar proposta por Foucault, que eram as casernas, as escolas, os manicômios, os asilos, as fábricas, e que nessa sociedade, é uma coisa até que eu coloco em meu texto do projeto de mestrado. Esses espaços, esses aparelhos disciplinares, eles não deixaram de existir. A gente ainda convive com escola, a gente ainda convive com hospital, a gente ainda convive com todas essas questões. Mas a sociedade atualmente se tornou uma sociedade muito mais controlada do que disciplinada. E quais são esses sujeitos, essas enunciações? Você quer falar, amor? Tá bom. Essas enunciações que trazem essa nova potência. Aí a gente pode problematizar até a ideia de novo, mas o que não é interessante aqui não é o novo da questão, mas é justamente a resistência a esses processos de dominação atual, a esses processos de dominação da sociedade do controle. Então, assim, eu vou citar um texto da... Oi. Assim, na sociedade disciplinar, Sim. Tinha essa regulação dos desejos, né, de uma coisa de castração, assim, de podar, né? E eu tenho uma percepção de que na sociedade de controle, essa disciplinarização já foi introjetada geracionalmente, né, nossos ancestrais. Já tem o padre dentro, já tem o policial dentro, né? Já está disciplinado. Então agora é a excitação desses corpos. Trepem, comprem, comam. Sim. Vão, viaje, vá, estude, faça. Que é uma problematização da sociedade do consumo, né? Do controle. Do controle do consumo. O consumo é o mesmo. E a mesma coisa. Você falou uma coisa interessantíssima, que eu acho que em 1984, de George Orwell, traz muito isso, que é essa interiorização do policial do pensamento. Que é interessantíssimo isso. O policial do pensamento proposta por George Orwell, ele se espalhou no tecido social. Então, nós
nos autopunimos e vigilamos. Ele previu. E vigilamos e trabalhamos a partir da vigilância alheia. Então é um processo de autopunição e de vigilância alheia. E excitação, porque aí são os corpos úteis. São os corpos úteis ao sistema de consumo. Justamente quais corpos são úteis ao sistema de consumo. Então, se a gente fala, por exemplo, de que existe um genocídio da população originária, da população indígena, justamente também por conta que essa população ela está, de uma certa forma, desvinculada desses processos ligados ao processo do capitalismo, a gente cai num X dessa questão também. Porque esses tipos de sociedade vão na contramão, vão numa sustentabilidade e não num processo exploratório de mundo. Então, assim, até que ponto isso serve ao capitalismo? E a produção de desejo. A produção de desejo. Desejar não vai parar, isso é um buraco. Isso e aí. os índios não tem essa não. Os indígenas é outra história. É outra história. E é justamente isso, Vai lidar. acumular É o sentido de acúmulo, é o sentido de consumo, é o sentido de lidar com a natureza e com a terra de outra cognição, de outro modo de aspecto cultural, de respeito, de pertencente àquele território, entendeu? Então, assim, quando a gente problematiza essas questões, a gente vai estar no cerne da sociedade capitalista. Todos nós aqui somos consumidores. A gente serve à sociedade capitalista de uma certa forma. Mais do que cidadão, somos consumidores. Então, assim, é problematizar também diversas outras questões aí, né? Então, assim, sobre aquela questão que eu falei desses processos de resistência a esse processo de dominação, eu trago no meu texto, né, no Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, um trecho que ele pode caracterizar um pouco do que a gente está esboçando desse processo de resistência a esse atual processo de dominação. Então, aqui já é um texto meu, né? O que pode caracterizar a vivência dos desajustados, e aí eu coloco como desajustado por você não estar adequado a essa estrutura de mundo, a essa sociedade. O que pode caracterizar a vivência dos desajustados como ética de existência é uma expressão que produz uma ruptura no interdito, que vai além dos limites impostos à expressão. A característica de insubmissão e insubordinação é presente principalmente na apresentação e denúncia públicas da ordem estabelecida de seu tempo. Enunciação insurrecionária, a loucura aqui compreendida e afirmada burla o imperativo, promove movimentos de contravenção e evidencia o caráter opressor do dispositivo aqui empreendido e o desnaturaliza. O dispositivo aqui empreendido é mente como dispositivo de controle, que é uma noção que eu estou aprendendo no meu primeiro capítulo, né? Mente como dispositivo de controle. Sim. E aí a gente vai para vamos discutir um pouco isso, né? Dispositivo. Dispositivo é uma terminologia que ela surge, a Agamben vai trazer isso, né? A Agamben vai estudar a historicidade das terminologias. Então ele vai trazer que é uma terminologia que surge a partir dos anos 70 na obra de Foucault e que remete ao conceito de positividade em Hegel. E aí ele vai trazer citando um pouco do que é filosofia de Deleuze e Guattari, dessa plurivocidade de vizinhança dos conceitos, né? De que o conceito possui muitos conceitos vizinhos, que aí vai para a economia, vai para a própria questão da positividade, e vai para a questão do próprio dispositivo, e que são oriundos de uma teologia cristã. Todos esses.
E aí a gente pode fazer um resumo assim muito simplista, mas que também traduz um pouco, que é um conjunto de praxes, um conjunto de governos, um conjunto de regras, um conjunto de instituições que determinam que determinam a utilidade do pensamento e das ações da humanidade, dos homens, né? Então, assim, está muito ligada a também a ideia de providência. Está muito atrelada à ideia de providência. Então, assim, dentro do que Foucault promove enquanto o que é um dispositivo, ele abre um leque de situações, né? Pode ser dispositivos filosóficos, pode ser instituições, processos de regulação, e etc. Mas o que é interessante é porque o uso de Foucault para dispositivo é sempre, eu não posso dizer sempre, mas assim, na maioria das vezes é um uso que tem uma característica coercitiva. Então, ele vai falar de dispositivos de poder, ele vai falar de dispositivos da sociedade disciplinar, ele vai falar de dispositivos de segurança, ele vai falar de dispositivos. E aí eu vou estar trazendo essa concepção de dispositivo de controle, né? Como também coercitivo. Coercitivo por tudo aquilo que a gente já comentou, porque não dá a opção de escolha, não, ele é impositivo, ele é autoritário, ele é dominativo. Então, ele é coercitivo por essa maneira, por esse aspecto, por essa característica. Ai, muitas coisas, né? Há dispositivos tecnológicos também, não? Totalmente tecnológicos. Semióticos. É uma rede de relações, né? Uma rede de relações que é difusa, que é heterogênea, mas que está aí dentro introjetada em cada olho, em cada mente, seja lá de que forma queira entender isso, né? Mas eu chamo de mente porque é a minha mais direta, a que mais contempla o meu corpo. O meu corpo, por isso eu estou chamando de mente como dispositivo de controle. Então é isso. Então, é importante a gente apontar o conceito, porque a Agamben coloca, por exemplo, que Foucault rejeita, e ele rejeita mesmo, porque ele vai problematizar em Microfísica do Poder a situação do sujeito universal, né? Dessa problemática do sujeito universal que está presente também no feminismo negro. Essa problematização do sujeito universal. Então, assim, o que Agamben vai colocar, e que eu acho que que ele coloca, Foucault rejeita essa situação dos universais. Mas a gente tem que ter em vista de que o conceito de dispositivo de controle, por exemplo, ele é um conceito universal, enquanto que é um versus o sujeito. A gente não está falando de um sujeito universal, mas a gente está falando de um conceito que ele pauta essa estrutura de mundo globalizado como praxis. Você entende? Então é uma diferença entre, não é um sujeito universal, que o feminismo negro sempre critica, né? Hétero, branco, cis, logo, ego, falocêntrico, aí trazendo um termo até de Sueli Ronick. Mas eu trago essa crítica do feminismo negro a partir de Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é um livro de Jamila Ribeiro maravilhoso, e aí trazendo também essa citação que é super importante, que traz também essa crítica ao sujeito universal. E é isso, né? Entender que isso é um conceito que não é um conceito, como a gente já falou, que vai estar permeando uma prática, uma elucubração teórica, mas ele vai estar estabelecendo como praxis uma estrutura globalizante de mundo, né? Esse conceito de dispositivo de controle, de dispositivo disciplinar, de dispositivo de poder, de dispositivo de segurança. Vamos lá. Tem cervejinha ainda?
Ixi. Uau. Então, o foco da exposição e voltando para o nosso... Hã? A resistência a isso. Já falei, né, desse processo de resistência a esse processo de dominação atual. E Os leques de Foucault e a narrativa que você traz, que é esse dispositivo do controle. sim, isso. Agora só trazendo para um outro aspecto, que é voltando para a nossa síntese do que eu propus até para você, Maria, dessa fala, que é a gente problematizar a psicofobia. Porque psicofobia a gente não ouve falar, né? Quem já ouviu falar em psicofobia? Ninguém. No entanto, é um preconceito naturalizado, porque essa ordem, essa vigilância, ela é naturalizada, é estrutural, porque a gente já falou que esse processo como praxe está em todo o mundo globalizado, né? Ele é um preconceito estrutural e ele é um preconceito autorizado. Porque a partir do momento que a gente questiona esse direito à intimidade, por exemplo, e a gente vê que muitas práticas que acontecem com, por exemplo, a nossa experiência, a nossa vivência, eu acho que, enfim, eu sinto muito isso, mas eu acho que cada um pode expressar um pouco isso, né? Que é um processo um pouco, digamos assim, é uma afirmação que eu faço, e é uma afirmação porque eu quero fazer essa afirmação de uma maneira estrutural. O neoliberalismo, ele é por si extrativista. Ele é por si extrativista porque ele se alimenta da tua vivência, da tua produção, e não te dá nada em troca, em termos de lucro. Né? Em termos de lucro. Sai no microfone, não acredito. O que foi? Ele falou, Deixa eita. abaixo. Ele falou, eita. Tá ótimo, menino. Não tô entendendo. Não tô entendendo nada o que é, Pedro. Ele falou, eita, pra sua fala. Ah, tá bom. Nem eu tava seguindo o fluxo, ela tava muito bom. Todos os funcionários do Facebook e do Instagram, né? Sim. Vendem alguma coisa. Mas de uma certa forma, o que a gente vai estar problematizando é assim: o que a gente deseja publicizar é um desejo nosso, é uma validade do nosso discurso. Se eu, por um acaso, eu dou um exemplo que eu faço, inclusive. Se eu, por um acaso, danço Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears, A Vingadora, ou seja lá de que forma for, em meu quarto, na minha experiência, aquilo diz respeito ao meu íntimo. Aquilo diz respeito à minha intimidade. Entendeu? Então, assim, até que ponto a gente vai estabelecer, a gente vai estar estabelecendo necessariamente que a esfera privada é inexistente na sociedade atual. Não existe esfera privada, né? Nessa sociedade do controle, nessa sociedade da vigilância, não existe esfera privada. Existe uma produção de desejo de estar se colocando como um produto mesmo, né? Como um marketing de si próprio, né? O selfie, né? Com certeza. Então, E aí é um desejo produzido. É um desejo produzido. Não tem câmera no seu quarto. É. Você bota a câmera e É. bota lá na rede. Depende. Essa vivência Britney Spears, né? Não, isso eu dei um exemplo. Isso eu dei um exemplo dos mais, assim, banais. Que a gente pode enfim, trabalhar a partir dele. Mas, assim, o que eu quero falar sobre isso, dando esse exemplo, que eu digo banal e tudo, é porque a gente não tem esse direito, que é básico, que é constitucional, que é do Código Civil, que é o direito ao nosso próprio corpo, que é o direito à nossa intimidade. Então, a partir do momento que o nosso pensamento é transmitido arbitrariamente, quando eu, enquanto corpo, enquanto sujeito, não escolho que o meu pensamento seja transmitido, existe uma negação da minha humanidade, da minha possibilidade de viver enquanto sujeito
tendo os meus direitos válidos, tendo os meus direitos legitimados. Mas quando você nasce, você já é sequestrado. Você já é sequestrado. Você já é católico Bahia. Você já é várias coisas, entendeu? Gosta Então, de assim, macarrão. é isso. Então, é sempre isso. A gente partindo para essa questão dos espaços asilares e dos manicômios e trazendo essa questão para o manicômio social, que existe muito, que essa problematização ela é uma problematização atual, muito, muito latente na sociedade, né? Que é essa produção do corpo mesmo, né? Essa problematização do corpo. E que, por exemplo, a gente sabe que dentro desses espaços asilares, desses manicômios, é retirada qualquer princípio, de humanidade. Você é gay? Meu irmão, você vai tomar de como lá, tomar eletrochoque. É isso. Né? Que pode acontecer. O que acontece, né? A caixa de esqui, O que... Como Se não, você aí? chegar quebrando tudo, aí não. Entendeu? Como não? É uma questão de contenção. Ó, isso foi tirado porque isso foi proibido. Não foi proibido. Porque Não acontecia foi isso, proibido. o cara Não são, foi proibido. a família não tava com paciência, porque o cara era muito diferente, não tava a fim de cuidar do cara. Ah, meu irmão, vamos... Um belo dia o cara acorda, pronto, tá no manicômio tomando eletrochoque. Sempre foi isso. Não foi proibido o eletrochoque, chamado eletroconvulsoterapia. Tem um negócio lá no coração que a pessoa não morre mais, entendeu? Eles criaram toda uma ciência para justificar o eletrochoque. E eu fui em congresso de psiquiatria e eu vi a medicina que eles vendem nos congressos é medicamento e eletroconvulsoterapia. Isso faz uma gara, não parou não, entendeu? Eles sofisticaram o negócio, a pessoa não morre mais, porque antes morria, não morre mais. Eu tenho um negócio do coração, tipo uma mini UTI. Pá. Entendeu? Eu não sei assim, nem o porquê assim, se... Tipo E assim, tem o cara dá uma parada do cara. William O cara dá uma parada do Filma isso coração. aí. O cara O William chega lá, meu irmão, Dunnigan vai te dar ensina uma, isso na vai faculdade te de dar uma medicina da vontade. UFBA. Isso- William Dunnigan. É uma vampiro. prática médica. É um Você vampiro. usar choque, inclusive em paradas cardíacas, né? Sim. Eu não Parada sei. cardíaca mesmo. Eu não sei até que ponto na psiquiatria, eu não sei. E isso usa. Eu sei que tem uma parte dos abusos psiquiátricos Lobotomia. que vem a partir disso, dos excessos de se esse eletrochoque serve para alguma coisa, o excesso disso é prejudicial, né? Eles te Dos ministros dele, foi ele mesmo que falou que o Brasil tinha que ter uma Guantánamo. O quê? Uma Guantánamo. Imagine, o cara fala uma coisa dessa. Todo Sim. mundo sabe aqui o que é Guantánamo. Eu acho. Aí o cara fala uma coisa dessa e ninguém vai fazer o quê? Ninguém vai fazer uma Guantánamo no Brasil. Aí para disfarçar, fazer uma coisa mais palatável para os brasileiros escutarem, eles vão reestruturar a política manicomial. Guantánamo e a política manicomial tem uma certa diferença aí. Mas eu entendo isso que você fala. Dessa volta dessa política manicomial. O que eu estou tentando dizer Tá. é que essa iniciativa deles não é uma coisa restrita para as pessoas que têm problemas psicológicos. Não, com certeza, Eles com estão certeza. querendo abrir um viés, um precedente para colocar qualquer um ali dentro, entendeu? Você acha? Sim. É uma coisa ditatorial. Sim. Então você não vai chegar e matar o cara mais como fez em 64. Você vai falar que ele é doido. Você vai E- matar ele por- Existe um livro. E fazer isso que você falou aí, que hoje você não mata. Você deixa sofrendo. Você transforma o cara em doido mesmo. Sim. Existe um livro, Marcelo, essa coisa que você coloca é muito interessante, porque existe um livro, e que o Brian trouxe isso também, que se chama Canto dos Malditos, que conta a história real, né, verídica, de Austragésilo Carrano Bueno, que deu origem àquele filme O Bicho de Sete Cabeças. E esse livro conta, o pai de Austragésilo achou
alguns baseados de maconha na jaqueta, no casaco dele, e internou ele por conta disso. Então é essa volta justamente dessa política. E quando você traz que os eletrochoques matavam, por exemplo, se a gente pega o Barbacena, os eletrochoques eram dados sem anestesia. Morriam 3, 4 pessoas por dia vítimas do eletrochoque. E existia o processo de lobotomia. Então a reforma psiquiátrica vem tratar, como você bem falou, desses abusos, dessas torturas, mas que não acabou. Não acabou em nenhum governo. Entendeu? E esse governo Bolsonaro vem legitimar e autorizar essa atrocidade. Mas a gente sabe que se a gente for, não acabou. Entendeu? Então, assim, política de espaço, de clausura, essa situação é uma situação muito complexa. Porque, assim, envolve, digamos assim, uma estrutura de sociedade que exclui, que marginaliza, que retira, como eu já falei, a humanidade de pessoas com transtornos ou de pessoas, como era o caso de Barbacena, dissidentes. Sejam elas de que forma for. Homossexuais, como você bem colocou, moradores de rua, filhos bastardos, desempregados, lésbicas, prostitutas, pessoas do alto escalão que não queriam que suas amantes sejam descobertas, jogavam as amantes nos hospícios. Então, assim, é uma política que a gente precisa problematizar, que é inadmissível o retorno a uma autorização desse processo que a gente vem combatendo em uma luta que é processual e ela é de formiguinha, histórica e de formiguinha. Porque assim, bate e volta a gente vê reportagens que vão fazer um rolê ali, amarradas na cama, eu já passei por isso, pessoas amarradas na cama, pessoas algemadas, entendeu? Então assim, Isso sem falar do manicômio judiciário, né? Pois é, sem falar no manicômio judiciário. Que aí, enfim, já é uma outros tensionamentos. Então eu acho que a gente já deu conta de tudo, né? Sociedade estruturada nos processos mentais, retrocesso em saúde mental, política de retorno dos manicômios e espaços asilares, perpetrada pelo governo Bolsonaro, sociedade do controle e vigilância de seus efeitos, basilar a atual governabilidade do mundo, aumento vertiginoso de transtornos mentais, do mal-estar contemporâneo e das taxas de suicídio. E só essa questão das taxas de suicídio é porque se a gente pegar, por exemplo, que a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas têm diagnóstico de transtorno mental. Então, assim, é absurdo, porque, assim, é uma taxa, se você pegar o gráfico, é crescente. Dos anos 70 para cá é crescente. E só tem aumentado, é a terceira causa de morte. Está prevista para 2020 ser a primeira causa de incapacidade, depressão. Então, assim, é urgente uma nova política de administração de saúde mental e uma nova política de ver que essa sociedade, né, da vigilância, do controle, que essa nova ordem mundial está colaborando para esses processos. A gente não pode apartar isso disso. Porque, como a gente já falou, é co-implicado, é corpo e sociedade, é corpo e ambiente. Então, a gente tem que levar isso em questão. É isso. Ela está promovendo, né? A coisa vem dela. De que? Do governo Bolsonaro? De toda coisa global. Ah, com certeza. É uma produção. Não é um ponto. Porque vem de muito antes, né? Mais de 300. Agora, Total. assim, a questão, assim, pensando, né, na resistência, porque ao mesmo tempo que essa subjetividade doentia é produzida, nós produzimos subjetividade também, né? Aqui e agora, né? Sim. Por exemplo. Então, existem saídas, linhas de fuga, né? E o que o Deleuze vai falar, né, dessa questão das novas
uma nova suavidade, né? Novas relações, novas formas de amar, de viver, né? De criar. Acho que é por aí, assim. Eu queria ouvir de você, já que eu te admiro pra caramba, assim, no seu processo de loucura e de descoberta, que eu sinto que essa coisa de se perder é um caminho que a gente se encontra, né? É um processo de se encontrar, que a gente se perde. E tem que Ou se perder perde mesmo. completamente. Que é o outro lado. Faz parte, né? É, a desrazão e a loucura, A né? desrazão. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, desse Das linhas de fuga, das né? suas linhas de fuga, suas experiências. Com a arte, então, com a moda. Sim, é isso, porque eu acho que esse processo está muito ligado ao processo da expressão, né? Expressa através de um ambiente artístico, através de um ambiente de escrita, através de um ambiente filosófico, através de um ambiente, seja lá de que forma for, a gente vai encontrando os meios de questionar, de problematizar e de produzir também uma alegria, um prazer, uma pulsação de vida, uma potência de vida, né? Que é relativizado à minha pulsão de vida, digamos assim, tempo freudiano, né? Pulsão. Mas a minha potência de vida, ela tem se engendrado a partir dessa configuração de vejo enquanto arbitrariedade, impositividade e processo de dominação. Então, assim, existiu já muitos momentos em que os meus processos de linha de fuga, como pessoa que tem uma empatia muito aflorada, né, uma sensibilidade muito aguçada, ela foi para uns lugares que eu digo assim, Maijá. São lugares inexplicáveis. São lugares de uma sensação tão genuína, tão íntima, tão profunda, que acontecem coisas que realmente você não dá conta de explicar como acontecem, por que acontecem, e dizer assim, sei lá, a gente sempre está se questionando, né? Mas assim, eu posso te dizer uma coisa, eu era uma pessoa ateu, cética, e hoje eu não sou mais. Com os processos de vida, com o que veio, com o que eu vim percebendo, eu acredito que não é só isso aqui. Não posso falar muito sobre isso, mas é uma coisa que para mim o meu amor também está pautado nisso. A minha fé está pautada nisso, né? O meu respeito está pautado nisso. Então, assim, me tomou, né? Eu fui tomado por isso. Então, assim como eu fui tomado, eu posso te dizer que isso pode servir para muita gente. Isso pode servir para muita gente. Entender que eu acho que não é só isso aqui.